Então, pessoal, eu estou nas redes sociais. Como vocês sabem, são várias redes sociais que eu tenho. E eu estou desmentindo praticamente, estou desmentindo a, a toda e qualquer mentira em relação à situação econômica do nosso país, em relação à situação do, do desemprego. Por quê? Porque nós nós vivemos em um meio social. Nós sabemos, nós sabemos aonde nós vamos, como está a situação social do lugar que nós vivemos. Como eu estava comentando com algumas pessoas, é, em outros natais, as pessoas, logicamente, antes da pandemia, bem antes, as pessoas, elas pintavam as casas antes do Natal, elas não tinham apenas enfeites, né? Enfeites simples. Elas pintavam as casas, né? E a situação hoje social das pessoas mudou muito, mudou bastante, até mesmo o comportamento de consumo das classes altas. As classes altas estão consumindo os chamados produtos comuns que nós, pobres, consumimos. Por quê? Porque o custo de vida está muito alto e o salário está bem baixo. E outra coisa, vou falar para vocês em relação ao evento solene lá do, do 8 de janeiro. Foi misturado naquele evento algumas coisas, algumas fábulas, algumas fantasias em relação, como se a justiça brasileira fosse algo espetacular. Fosse como se a justiça brasileira fosse aquela justiça que punia a todos, ricos e pobres, fosse quem fosse. Então, de contrapartida a tudo isso, toda aquela baboseira simbólica, colocando a democracia como se os órgãos brasileiros, né, os três poderes brasileiros, fossem o símbolo de uma pátria politicamente correta. Como se o magistrado fosse pessoas libadas, pessoas que não aumentassem o próprio salário 120, 130 vezes em todos os tempos, mesmo em tempos de crises. São as únicas. Esse pessoal dos poderes são os únicos reis do Brasil que vivem com uma democracia, com um sentido de democracia que não serve para o povo brasileiro. Não serve. O povo brasileiro se alimenta mal. O povo brasileiro, o povo que é essa elite de uma falsa democracia, essa elite de uma falsa democracia, do mundo que eles vivem, é totalmente diferente do seu mundo, do meu mundo, do nosso mundo que nós vivemos. Esse povo, além de terem super salários, de estarem por cima de toda a miséria que o país está, de estarem manipulando toda a verdade através das mídias, das redes de comunicação, e eles colocam como quem, não apenas as pessoas que não concordam com o autoritarismo deles, das pessoas que não concordam com essa banalidade de injustiça que ocorre, em que o rico
no Brasil em que o rico é melhor do que o pobre, em que os políticos nem sequer foram citados nos processos, os verdadeiros cabeças de todas essas manifestações, e que muito financiaram até com verbas públicas, verbas que jamais as autoridades dos estados vão denunciar, por exemplo, prefeitos que desviaram verbas para fazerem a vaquinha para levar o povo para lá. Somente as pessoas que promoveram o quebra-quebra lá, as pessoas que promoveram a destruição, que foram os monstros, colocados como os monstros, que foram colocados como os terroristas. Mas os verdadeiros terroristas, eles estão na política. Eles estão na política, eles estão em vários partidos. Posso-se dizer que até estão em todos os partidos que ajudaram a botar fogo lá no parquinho. Aí, aquele pessoal vem falar, vai fazer um ato solene, um ato do dia 8, e vai dizer que estão fazendo um exercício de democracia. Enquanto que o país está um caos, porque a sociedade está amedrontada devido aos vários índices de violência. Hoje nós temos um país que não é democrático em nada. É democrático, é democracia o rico ser melhor. O rico ser melhor do que um negro, o rico ser melhor do que um pobre. Aonde que esse povo aonde que esse povo super afortunado, sentado em uma corte que está em cima de um país desorganizado politicamente, de um país que não consegue fazer uma política para redução das desigualdades sociais, em um país em que o governo, como o estado do Paraná, que o governador colocou a alíquota do estado do Paraná 19%, a maior alíquota de ICMS do país, e vai lá falar de democracia. Vai lá representar uma democracia que esvazia o seu bolso, uma democracia que esvazia o meu bolso. É muito fácil, amigos, caros cidadãos, ser conivente com o tipo de terrorismo que eles também fazem contra o povo brasileiro, em que eles se colocam melhores do que nós, em que eles se colocam superiores a nós, e com sua renca de afortunados que aumentam os próprios salários, como os funcionários, os políticos. Os políticos, por exemplo, de Curitiba, eles têm o aumento salarial com a base de um imposto, em que lá que aumenta aquele tipo de aumento de imposto, que é o maior imposto, aumenta, o salário deles aumenta. Em que muitas coisas erradas você vê uma saúde precária, você vê praticamente zero o programa da parte ambiental de recuperação de córregos e rios. Não podemos acreditar em mentiras produzidas por pessoas que não vivem a nossa realidade, pessoas que não são do povo.